Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que esse vídeo está sendo assistido. Então, esse áudiozinho aqui que eu estou fazendo vai ser sobre o meu mapa mental, sobre os princípios que regem o direito contratual brasileiro. Eu escolhi falar desses 4 princípios que foram abordados, inclusive, em aula. O primeiro princípio, o princípio da autonomia da vontade. O segundo, o princípio da relatividade dos contratos. Terceiro, o princípio da obrigatoriedade. E o quarto, o princípio da boa-fé. Então, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho do princípio da autonomia da vontade. Aqui no meu mapa mental eu fiz breves anotações sobre esse princípio, que eu achei mais pertinentes e mais importantes para eu conseguir definir ele. O primeiro de tudo, eu quis dizer que esse princípio ele estabelece a liberdade contratual entre as partes. E o que seria essa liberdade contratual? Essa liberdade contratual ela vai permitir que as partes utilizem contratos típicos ou criem modalidades de contrato, que vai ir de acordo com a necessidade das partes, que seriam os contratos atípicos. Essa liberdade contratual, então, ela pode ser subdividida entre dois aspectos. O primeiro aspecto seria a liberdade de contratar em si, a liberdade propriamente de contratar ou não. O segundo seria a liberdade de escolher qual a modalidade de contrato que está se contratando de fato. Então, esse princípio, ele basicamente quer dizer que o contrato nasce da vontade entre as partes e que essa vontade emanada dos contratantes, ela deve ser livre e também, por óbvio, com objeto livre. Então, o contratante, ele só contrata o que ele quer, com quem ele quiser, como ele quiser e com o tipo de contrato que ele quiser. Claro, havendo as limitações que a gente já vai falar em breve. Uma dessas limitações, e que é muito importante a gente citar, é a função social do contrato. A função social do contrato, ela é muito bem preceituada no artigo 421 do Código Civil, que diz que a liberdade contratual ela será exercida nos limites da função social do contrato. Então, ela procura, nesse artigo, o Código Civil procura nesse artigo, assegurar os mais fracos, o que o Venosa diz como uma superioridade jurídica para compensar a inferioridade econômica. A segunda limitação, então, que eu resolvi falar foi a limitação em função da ordem pública. Então, o artigo 2035, parágrafo único do Código Civil, ele estabelece que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por esse código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Então, mais uma vez, o código ele fala aqui da função social. E por fim, então, a Constituição, no artigo 5º, inciso 2º, também vai ser pontual ao trazer uma limitação, de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o que esse artigo está fazendo? Ele está dizendo que a lei pode limitar os contratos, porque tu pode... ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, trata-se de uma limitação aos contratantes e aos contratos. Então, dito isso, é evidente que, em que pese o contrato ele tem uma grande importância, e esse princípio da autonomia da vontade, ele faz uma regência muito, muito forte desses contratos, o contrato ele não pode e nem deve mais ser visto sobre um prisma individualista, mas no sentido de uma utilidade para a comunidade. Então, apesar desse princípio da autonomia da vontade ele ser muito importante, o contrato ele não pode deixar de buscar uma finalidade no sentido social. Então, é basicamente isso, assim, sobre o princípio da autonomia da vontade. O segundo princípio que eu falo aqui é o princípio da relatividade dos contratos, que também eu trouxe breves anotações sobre ele.
Então, o que eu falo sobre o princípio da relatividade dos contratos? Primeira coisa de tudo, que em regra, os contratos eles possuem efeitos apenas entre as partes. Então, basicamente, significa dizer isso quando a gente fala da relatividade dos contratos. Quer dizer, como o próprio nome demonstra, que os contratos eles são relativos. Então, possui como regra geral que o contrato ele só gera efeitos jurídicos naqueles que participam dos contratos, ou seja, as partes contratantes. Depois eu falo um pouquinho sobre os efeitos desse princípio da relatividade dos contratos. Então, os efeitos dos contratos, eles não podem, em princípio, nem prejudicar, nem aproveitar terceiros. Então, significa que o contrato ele só vai vincular as partes, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiros. Então, esse princípio ele quer dizer que o contrato se aplica somente entre as partes, e também essa relatividade ela faz referência ao objeto do contrato, né? Esse objeto ele não pode causar efeito a terceiros, mas somente aos contratantes. Então, a regra é que o contrato ele não produz efeito com relação aos terceiros, a não ser nos casos previstos em lei, que é a exceção dessa regra. Como exceção dessa regra, eu trouxe os artigos 436, 437 e 438 do Código Civil. Então, o artigo 436, logo no parágrafo único, ele fala que ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la. Então, aqui está falando que sim, que o terceiro ele vai poder exigir uma obrigação em que pese ele não esteja participando de fato dessa obrigação. Então, essa é uma das exceções, né, previstas em lei ao princípio da relatividade dos contratos. Um bom exemplo também do princípio da relatividade dos contratos é justamente a coisa julgada. Por quê? Porque a coisa julgada, ela determina que os seus efeitos só recaem entre as partes envolvidas. Então, é um ótimo efeito, é um ótimo exemplo do efeito e da regra geral do princípio da relatividade. Um outro princípio que eu resolvi falar foi o princípio da obrigatoriedade. Então, o primeiro de tudo que eu trouxe aqui é que o princípio da obrigatoriedade, ou da força obrigatória dos contratos, como alguns doutrinadores chamam, ele busca contemplar o princípio da segurança jurídica. O que é essa segurança jurídica? É uma preocupação com a estabilidade das relações jurídicas. Por quê? Porque esse princípio da obrigatoriedade, ele nada mais diz que o contrato ele deve ser cumprido entre as partes contratantes, que é mais ou menos o significado desse pacta sunt servanda. O pacta sunt servanda, ele vai falar que basicamente a tradução dele é que os pactos firmados devem ser celebrados. Então, aquilo que se firma, aquilo que se contrata deve ser cumprido. Em resumo, significa dizer que ninguém é obrigado a contratar, né? Bem como preceitua o princípio da autonomia da vontade. Mas, caso contrate, esse contrato deve ser cumprido em função do princípio da obrigatoriedade, da força obrigatória dos contratos. Então, aqui eu coloco, né, que o contrato ele deve ser cumprido entre as partes que o celebram. Sobre o pacta sunt servanda ainda, que fala que os pactos firmados devem ser celebrados, que é basicamente essa frase é o que traduz o princípio da obrigatoriedade, eu digo que esse pacta sunt servanda, ele diz justamente que os contratos devem ser celebrados em virtude de o contrato ser um ato jurídico perfeito. E, portanto, um ato jurídico perfeito, ele possui força de lei, logo deve ser cumprido. Depois, então, esse descumprimento contratual, ele, em regra, resulta em perda patrimonial, seja por meio de multa diária, de indenização ou de outras formas de perda. Justamente porque o ordenamento ele deve disponibilizar às partes instrumentos capazes de obrigar o contratante a cumprir o contrato ou então a indenizar por perdas e danos, quando a gente não consegue mais o cumprimento do contrato. Então, essa obrigatoriedade ela é responsável, muito responsável por formar a base do direito contratual, porque se o contrato ele não tivesse uma força obrigatória, se ele não tivesse essa força obrigatória que fizesse com que os contratos fossem cumpridos,
o direito contratual, ele provavelmente estaria vivenciando um caos, né, de descumprimento, de inadimplemento dos contratos. E decorre desse princípio ainda o que eu chamo aqui de intangibilidade do contrato, que significa basicamente dizer que, como um contrato é celebrado entre duas ou mais partes, ninguém pode unilateralmente alterar esse conteúdo do contrato, nem pode o juiz intervir nesse conteúdo. Então, é das características desse princípio da obrigatoriedade. Por fim, eu trouxe o princípio da boa-fé, que é um princípio muito importante, que o Código Civil ele menciona várias vezes durante o seu decorrer. Então, esse princípio trata-se de o dever das partes agirem de forma correta e eticamente aceita. Quando a gente fala do princípio da boa-fé, a gente está falando de uma boa-fé objetiva. No entanto, a gente tem que ter em mente que esse princípio ele se subdivide entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva nada mais seria do que um estado de inocência, ou seja, é uma boa-fé passiva, também muito presente no direito das coisas. Por exemplo, uma pessoa ela adquire um imóvel sem saber que esse imóvel tem uma irregularidade. Então, essa pessoa adquiriu esse imóvel de boa-fé. Então, essa pessoa ela não tinha consciência, pode-se dizer, ela estava num estado de inocência, ela achava que que o contrato que ela estava assinando era um contrato ok, era um contrato correto. Então aqui a gente fala de uma boa-fé subjetiva, né? Justamente em virtude desse estado de inocência do contratante. Já na boa-fé objetiva, essa boa-fé objetiva é uma boa-fé de conduta, é uma boa-fé ela traduz-se pelo agir de forma correta. Então, essa aqui é a boa-fé ativa, diferentemente da subjetiva, que é uma boa-fé passiva. Então, a boa-fé objetiva é a boa-fé que nós, em regra geral, falamos ao falar dos contratos. Então, o código, ele trata, em grande parte dele, quando ele fala de boa-fé, ele fala da boa-fé objetiva. Então, a gente tem aqui no nosso artigo 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. E é o que bem preceitua o doutrinador Venosa, quando ele fala que o princípio da boa-fé se estampa pelo dever das partes de agir de forma correta, eticamente aceita, antes, durante e depois do contrato. Isso porque, mesmo após o cumprimento de um contrato, pode sobrar-lhe efeitos residuais. Então, o doutrinador, né, o estudioso Silvio Venosa, ele muito bem preceitua que a boa-fé ela deve estar presente em todas as fases do contrato, desde a sua assinatura, como ao seu decorrer, no cumprimento e posterior ao seu cumprimento. Então, essa má-fé nos contratos, ela, por virtude dos contratos serem um negócio jurídico, essa boa-fé, então, essa má-fé nos contratos, essa ausência de boa-fé, ela deve ser examinada e punida, se for o caso. Eu gostaria de falar também um pouquinho das funções desse princípio da boa-fé, né, do conceito da boa-fé objetiva. Das funções nítidas nesse conceito é a função interpretativa, como, por exemplo, no artigo 113 do Código Civil, que fala que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Então, aqui a gente está falando de uma função interpretativa da boa-fé, que diante de uma dúvida, a interpretação ela deve ser feita de uma maneira que contemple a boa-fé objetiva, que use a boa-fé como um parâmetro de interpretação dos contratos. Uma segunda função nítida desse conceito de boa-fé seria a função do controle dos limites do exercício de um direito. Então, a boa-fé ela vai atuar como um critério de estabilização da relação jurídica. No artigo 187 do Código Civil, ele vai dizer que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, a boa-fé, ela deve sempre estar presente, né, expressamente nos contratos.
E depois a terceira função seria a função de integração do negócio jurídico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que houver uma lacuna no contrato, a boa-fé ela deve ser utilizada como um critério, basicamente legislativo, com o fim de suprir essa lacuna. Então, o artigo 422, novamente, ele vai dizer, né, que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, mais uma vez, se observa a tamanha importância desse princípio da boa-fé nos contratos. E, por fim, eu trouxe aqui alguns deveres colaterais desse princípio da boa-fé. O primeiro dever que eu trouxe é em que pese haja alguma, digamos, divergência na doutrina quanto a esses deveres, a divergência entre os nomes, alguns dizem que são outros deveres, outros menos, outros mais. Eu acho que eu busquei pelo menos trazer os deveres colaterais que eu mais encontrei dentre os estudiosos. Então, o primeiro dever colateral seria o dever de colaboração, também chamado de dever de cooperação, que diz que para o contrato ser cumprido de forma adequada, a gente precisa vislumbrar a cooperação ou colaboração entre as partes. Então, seria, por exemplo, quando há um vínculo contratual que estabelece um fórum de cumprimento dessa obrigação, um local específico para pagamento desse serviço, e o contratado e o contratante se encontram em local diverso. Para esse pagamento, o recebimento, enfim, acontecer, é necessário que ambas as partes aceitem realizar em local diverso, né? Justamente pelo princípio da colaboração. Depois a gente tem o princípio da informação, que deve muito estar presente em todas as fases, né? Em que pese todos devam estar. O princípio da informação ele deve estar presente tanto na fase pré-contratual como contratual, como a pós-contratual. E a gente poderia dizer que ele basicamente significa um princípio de que é um dever de informar corretamente o teor desse contrato, né? Se fosse um contrato que se refere à entrega de um bem certo, a qualidade desse produto à venda, por exemplo, ela deveria estar corretamente especificada, justamente esse dever de informação. Depois a gente tem aqui outro dever colateral, que é o dever de proteção. Também encontrei ele como dever de sigilo. E aí, como exemplo, eu posso trazer o sigilo entre advogado e cliente. O advogado não pode sair por aí contando o caso do cliente, principalmente se a gente tratar de um processo em segredo de justiça, por exemplo. Então, aqui a gente tem uma proteção e um dever de proteção e de sigilo. E aí, por fim, também a gente tem esse dever de segurança. Achei exemplos mais referentes a contratos não escritos, como, por exemplo, esse dever de segurança, se dessa boa-fé de conduta, ou se colocar um aviso no chão molhado em um estabelecimento público, né? Justamente visando a segurança daqueles consumidores, por exemplo. Depois eu achei deveres como o da lealdade ou da confiança, que vai visar impedir comportamentos desleais, por exemplo, entre as partes contratantes. Então, seria basicamente esses os princípios principais, entendo eu, que regem o direito contratual brasileiro.